Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o André Bento. Olá, André. Olá, Pedro. O André vai falar-nos de uma experiência de 90 dias num bacalhoeiro em direção à Terra Nova, no Canadá. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, André, é um gosto de ter-te aqui. Uma nota prévia, de vez em quando, à medida que o André for falando, eu vou mostrando imagens deste livro. Se alguém tiver curiosidade, este livro é do Pep Briggs e chama-se Os Últimos Heróis. Podem encontrar num sítio qualquer. Já tivemos aqui algum pessoal que veio falar sobre experiências em barcos e navios e iates e coisas assim, mas por acaso este tipo de experiência é do primeiro. E aqui há tempos eu conheci um senhor de uma família, de uma marca de bacalhau português, digamos, e levantou-se assim um bocado essa hipótese de eu ir numa experiência dessas e acabou por nunca acontecer, mas isto para dizer que é algo que suscita-me alguma curiosidade, mas ao mesmo tempo é algo que geralmente é um pescador que vai fazer, não é assim um man qualquer como eu ou como tu, acho eu. Certo. O que é que te levou a fazer isto? Em que fase da tua vida é que estavas? Como é que encontraste esta oportunidade? É interessante porque é uma viagem assustadora, ou seja, tens que ter um pouco de... tens que ter a sobriedade de pensar se é mesmo isso que queres fazer, e tens que ter um período na tua vida em que tens uma janela aberta de pelo menos 5 meses em que sabes que vais estar fora e não vais voltar durante esse período, não podes. O barco só volta quando o porão estiver cheio. Só volta quando o porão estiver cheio? Sim. Ok, então há ali um intervalo do tempo e pode ser qualquer um. Exato. Okay. Normalmente eles dizem que a viagem pode durar até 150 dias. Os contratos são feitos até 150 dias. Portanto, esse tempo é possível e já houve viagens a durar isso. E é isso que é assustador, é o facto de tu saberes, porque tu antes de ir não sabes como é que é estar lá, não é? Exato. E então a parte assustadora é mais o facto de saberes que vais estar... A incerteza, por outro lado, também é a parte interessante, não é? Ok. Estavas a perguntar como é que eu cheguei lá. A fase da minha vida em que eu conheci as pessoas que trabalhavam na pesca foi numa fase de transição na minha vida. Tinha deixado um emprego como fisioterapeuta, em que estava a trabalhar todos os dias, imensas horas seguidas, estava esgotado, estava em burnout. Há quanto tempo é que isto foi? Isto foi em 2018. Estive a trabalhar durante um ano neste registro, em que trabalhava segundas a domingo, praticamente todos os dias. Trabalhava numa clínica e trabalhava num clube. Cheguei à conclusão de que precisava de parar, não ia aguentar aquele ritmo durante muito tempo, queria fazer algo completamente diferente. Num desses, a seguir a ter deixado esses trabalhos, comecei fui visitar uns amigos meus em Aveiro, que é algo que eu costumo fazer quando tenho algum tempo de férias, em algum período de transição, quando preciso parar um bocadinho e pensar no que é que vou fazer a seguir. E nesse período em Aveiro conheci um amigo meu chamado Bruno Dias, que é piloto, tirou o curso de pilotagem na Escola Náutica e que pela primeira vez na minha vida me falou nos navios de pesca longínquo. Eu fui a minha ignorância, não sabia que também se usava piloto para quem vai ao leme de um barco. Eu também não sabia. Okay. Não é tipo o capitão ou algo assim, ou é diferente? O capitão também é um piloto, ou seja, o capitão é o primeiro piloto e o imediato é o segundo piloto e ainda há um terceiro piloto. Um navio de pesca como o que eu fui tem 3 pilotos. Ok. E o Bruno na altura era imediato de um navio. E contou uma história incrível do que são as pessoas que há 500 anos, os portugueses têm essa tradição há 500 anos de ir pescar para a Terra Nova. O bacalhau? Sim. Ou seja, tu tens um grupo de pessoas de Aveiro, da Torreira e da Mortosa, que são 2 vilas pescatórias em Aveiro, e de Ilhavo, uma cidade também ao lado de Aveiro, que fazem disto vida. Vão 90 dias para o mar, pescar, não fazem mais nada, trabalham noite e dia. Todos os dias. Noite e dia, como quem diz, não tem que dormir, mas... Sim, ou seja, sempre que são acordados. Por turnos, exatamente. Por turnos de 6 horas e estão um mês em terra e fazem disto vida, e isto acontece há 500 anos. E aquelas pessoas fazem isto, os pais delas, os avós delas, é uma tradição portuguesa antiquíssima e para todos os efeitos é uma grande aventura portuguesa, e foi disso que eu quis fazer parte. A partir do momento em que ele me explicou o que é que ele fazia, eu disse, eu quero fazer parte disso, diz-me como é que eu posso fazer parte disso, dá-me uma receita, tipo, eu não vou estudar pilotagem, eu não sou marinheiro, eu não sei nada, mas eu quero ir, eu quero fazer parte disso, não posso só ouvir histórias, não posso só ver fotos, não posso só
quero fazer parte da aventura. E ele arranjou um caminho que foi interessante. Ele disse-me: ok, tens que fazer 2 ou 3 formações, e a partir do momento em que tiveres essas formações, contactas este gajo, e a partir desse momento tu podes embarcar. E podes embarcar em qualquer navio de pesca longínqua. Como é que são as formações? Quanto tempo é que demora e em que é que aprendes? Tens que fazer 2, essencialmente. Tens que fazer o STCW de Segurança Básica, é um curso de Segurança Básica no mar, para aprenderes todos os protocolos de segurança num navio. Fazem linha ou presencial? Ou... Eu fiz presencial e foi uma das melhores formações que eu já fiz na minha vida. Recomendo que faças e recomendo que façam, porque é uma formação excelente, aprendes imenso. Aprendes primeiros socorros, aprendes sobre navegação, aprendes sobre comunicação, aprendes uma série de coisas interessantes. E a partir dessa formação tu estás habilitado a executar e praticar e conhecer os protocolos de segurança no mar. E depois, que era a questão que era mais importante, o que é que eu vou fazer para o barco? Porque eu não sei fazer nada, né? eu não sei o que é que eu vou para lá fazer. E ele falou-me que há um cargo. Eu não sei se tu já viste o Seaspiracy, o documentário da Netflix. Já. E eles falam nos observadores de pesca. Isso não me lembro. Os observadores de pesca são as pessoas que estão nos barcos de pesca, nos navios de pesca neste caso, que fazem o registro de todas as espécies que tu pescas durante a viagem, para baterem certo com as cotas que estão estabelecidas na zona onde os navios portugueses vão pescar. Os navios portugueses vão pescar em 2 zonas, na Noruega e na NAFO. A NAFO é uma zona ao largo do mar do Canadá, na Terra Nova. E essa zona é uma zona protegida, é uma zona marinha protegida, ou seja, tu não podes pescar o que tu quiseres, nem da forma que tu quiseres. Tens cotas estabelecidas, essas cotas têm que ser restabelecidas, têm que ser respeitadas para que a espécie tenha um índice de crescimento que não é maior do que aquele que nós pescamos. Claro. Para de certa forma originar uma pesca sustentável, onde nós podemos voltar repetidamente a pescar sem destruir o estoque de peixe. Por um lado não quero pôr em xeque, mas por outro também é uma cena interessante. Achas que geralmente essas cotas são respeitadas? Há maneiras de... em maneiras geral, de dar a volta? Sim. Essa é a parte difícil do trabalho, é tu lidares e gerires com as pessoas com quem tu estás a trabalhar, que são pessoas incríveis e pessoas com quem tu formas laços fortes. O que elas estão a fazer é chocante, né? E é horrível para todos os efeitos, né? É difícil de veres que o preço para a natureza do teu desejo de comer peixe é aquele. É duro. Não sei se nós todos víssemos o custo humano para a natureza, para o ambiente que aquilo tem. Não sei se comíamos peixe, pelo menos não sei se comíamos tanto. E os pescadores, e se calhar as pessoas têm, eu também tinha uma visão um bocado preconceituosa de olhar para estas pessoas como pessoas incultas, pouco sensíveis a este tema, ou pelo menos pouco sensíveis à dor e ao sofrimento que estão a causar a tantos animais e eles próprios, porque é uma viagem difícil de fazer. E não são de todo, são plenamente conscientes do sofrimento animal e plenamente conscientes de que os animais sofrem, e o trabalho deles é de certa forma uma dualidade para eles também, né? Eles, é o que eles fazem, é o que os pais deles faziam, é o que malta mais nova do que nós, miúdos de 18 anos, começaram agora a fazer, mas também é algo que os magoa e que lhes custa e que tem consequências para eles. E é como tu dizes, e se nós quisermos pensar em moralidade, ou correto ou errado, quem come poderá, se quisermos falar em responsabilidade, quem come é tão responsável como quem apanha, não é? Claro. Não há, se calhar quem apanha até é mais honesto, porque imagina, uma das cenas dos clássicos chavões do vegetarianismo é que muita gente, se tivesse que matar a sua própria comida, não a comeria. Exato. E então isso ao mesmo tempo convida a uma certa noção de hipocrisia, talvez. E ali o pessoal está, por um lado, está a viver a vida, porque eu não como peixe há vários anos, mas também ao mesmo tempo não consigo assumir uma posição de juízo de valor sobre essas
pessoas que vão à pesca ou outras que vão à caça. O mesmo não se passa com entretenimento, com touradas e coisas assim. Mas se eu pudesse estalar os dedos e de repente toda a gente tinha alta realização e deixávamos todos de comer carne, eu estalava os dedos e fazia isso porque acho que ia ser melhor para a humanidade. Infelizmente não tenho esse poder, então as coisas têm que funcionar de outra forma. E enquanto houver malta a comer peixe, tem que haver quem o pesque. Portanto, Exato. não estabeleço grandes juízos de valor sobre as pessoas que andam à pesca. Mas, genericamente, achas que as coisas são respeitadas e és tu que estás, e é alguém como tu que está lá para controlar o observador? Para te dizer a verdade, nas 2 viagens que eu fiz, numa foi respeitada e noutra não. Ok. Mas és tu que tens de estar lá a contar e a dizer pessoal, como é que é? Mas depois o capitão decide o que é que faz. Tu como observador, tu não interferes em absolutamente nada. Tu só fazes registros. Depois são, ou seja, os teus registros fazem parte da DGRM, da Direção-Geral dos Recursos do Mar, e vão para a União Europeia, ter um registro de tudo o que está a acontecer no mar, com os navios de pesca europeus. E a partir desses registros, eles fazem estudos, e a partir desses estudos estabelecem cotas. Portanto, tu como observador, tu não vais dizer absolutamente nada ao capitão. O capitão manda. É uma micro-sociedade que se vive a bordo, e é ele que manda. Mas tu fazes os registros e fazes o trabalho. Ok. Então tens a ideia de ir, fazes a formação, estás um bocado assustado por causa da indecisão acerca do tempo, vais, embarcas aqui em Lisboa, suponho. Em Aveiro. Em Aveiro, depois lá na beira da Mortosa. E como é que, nos primeiros dias, como é que vives aquilo? Se calhar cheio de entusiasmo? É incrível. Eu demorei 1 ano entre o momento em que disse que quero fazer a viagem e o momento em que a fiz. E enquanto estava nesse período, o que eu fiz foi estive a trabalhar em França durante algum tempo. Não sabia exatamente qual é que era o período da minha vida. O que é que fazias lá? Apanha de coisas? Não, trabalhava como fisioterapeuta também. Okay. A seguir a ter trabalhado em Portugal, trabalhei como fisioterapeuta na França também. Surgiu uma janela de tempo, de mais ou menos 3 meses, em que eu pedi licença do hospital, eles deram uma licença e eu decidi fazer a viagem e acabei por embarcar por completa casualidade, porque há 10 navios de pesca longínqua em Portugal, só há 10, o que também acho incrível. Acabei por embarcar com o meu amigo Bruno, que me tinha falado disto 1 ano antes, e fizemos a viagem juntos. E foi... E é fácil uma pessoa conseguir embarcar? Sim. À procura? Sim. Se tu quiseres embarcar, é possível. E ganha-se bem? Ganha-se bem, sim. Ok. Ganha-se bem. Tu és pago ao dia e lá está, é uma forma de viajar, tens uma experiência incrível, uma experiência única e ímpar, e estares a ganhar dinheiro com isso. E foi também uma das coisas que me fez querer fazer a viagem. Como é que era o teu dia-a-dia típico? O meu dia-a-dia típico, portanto posso descrever os da malta do barco e o meu. A maior parte das pessoas lá trabalha em turnos de 6 horas. O barco está sempre a trabalhar, ou seja, há sempre alguém a pilotar o barco, há sempre alguém na cozinha, há sempre alguém na zona da pesca. Quantas pessoas são no total? Somos 35 no total. A viagem de Portugal, de Aveiro, do Cais para a Terra Nova são 7 dias, portanto 7 dias só de navegação, em que eles estão a preparar as redes, estão a preparar os cabos, estão a testar tudo. Depois o período de pesca dura à volta de 50 a 60 dias, em média, ou mais, pode durar até 70, pode durar mais, pode durar 100, não é? E depois a viagem de regresso durou de 7. Como é que nós trabalhamos lá? O observador tem o horário livre, eu posso escolher a que horas trabalho, eu posso fazer o meu trabalho de observação e de registro à hora que eu quiser. Claro que tem que ser regrado, mas acabo por ter 3, 4 horas de trabalho por dia. É suficiente para conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer. Tens que observar os lances todos, ou seja, num navio normal tu fazes à volta de 150 lances de pesca numa viagem, que é muito. Se calhar barcos que fazem mais, fazem 200, e tu tens que ver que espécies é que vêm, tens que ver se estamos a pescar tubarões, baleias, golfinhos. Como é que o pessoal sabe onde é que está o peixe? Ali naquelas coordenadas costuma estar, ou tem radar, ou... O navio está preparado e os pilotos sabem e o capitão sabe, por radares, sondas, tudo e mais alguma coisa. Consegues ter sondas que te capturam os níveis de biomassa, para todos os efeitos, de peixe que está naquela zona, e é por estimativa. A pesca é sempre uma coisa incerta, mas
e corre mal muitas vezes. Mas sim, eles têm mais ou menos noção histórica de há um ano estava aqui, por esta altura, deve estar outra vez. Ok. E há zonas mais propícias no fundo do mar também. E eles fazem 150 lances, a viagem pode durar até 150 dias, não durou, durou 90. Portanto, vamos assumir que dá para aí. Não dá muito mais que um lance por dia. 3, 4 por dia, 2, 3, depende do dia. Há vezes em que não pescas nada. Se tiver mau tempo, não pescas nada. Se tiver mau tempo, estás de capa. Não sei se já tiveste em algum navio que teve de capa, mas basicamente estás aproado às ondas à espera que o mau tempo passe. O que é aproado às ondas? Ou seja, a proa do navio está de frente para a onda, para não receberes a onda de lado e virar o navio. Apanhaste tempestades muito grandes? Apanhei uma tempestade grande e é interessante. Tiveste medo? Nunca cheguei a ter medo, mas e a experiência de estares numa tempestade é tão longa e é tão cansativa e que eu acho que o sentimento do medo nem se pôs. Mas eu estive numa tempestade de 3 dias, que durou 3 dias, em que não pescámos, estivemos em constante chuva, vento, não podíamos sair, não vimos o sol. E estávamos a levar com ondas o tempo todo. Das camaradas e o navio lá, ter certeza que o barco não. Imagina comes uma sopa ou tentar tomar banho com o navio a fazer isto. Bem, sempre, totalmente. Pronto. Isso não dá para um bocado um gajo ficar meio maluco? Não, lá está, essa é a coisa interessante. Eu acho que te mantém ainda mais chão. Acho que ali, mais do que em qualquer outro sítio, nunca me senti tão de mente sã. Estão com a mente apurada. Para já porque não tens estímulos nenhuns. Tens telemóvel, não tens televisão, tens internet, tens as pessoas que lá estão e tu onde estás as pessoas que lá estão. É uma experiência tribal quase, pura, de entreajuda, de partilha, de comunidade. Tu foste com algum preconceito acerca de como é um pescador? E já falamos um bocado sobre isso, mas... Eu, quando comecei a andar à boleia, eu senti que tinha um certo preconceito acerca dos caministas. E temos, acho eu, societalmente fazemos muitas piadas acerca deles, temos ideias que são pessoas bem embrutecidas e tudo mais. E depois eu comecei a andar à boleia e percebi que não, tipo que... Obviamente há um que é mais pascácio, mas também em qualquer classe profissional há um que é mais pascácio. E percebi que não estava bem informado acerca da pessoa que era tendencialmente um caminista, uma pessoa normal. Tu sentiste isso também com o pescador? Porque às vezes também, como disseste há um bocado, há esse preconceito que os pescadores podem ser mais incultos ou algo assim. Ou insensíveis, não é? Ou seja, era isso que a gente tinha. Tipo, como é que podemos ter uma pessoa que faz este trabalho e não é relativamente insensível? E o que eu te digo são as pessoas com mais amor e com mais dedicação à família que eu já conheci na minha vida. Eles eram todos familiares e conheciam-se? Disseste que aquilo era mais ou menos uma... Sim, como eles são todos da mesma, ou praticamente todos, trabalham juntos há muitos anos e além disso, e são todos da mesma vila, são todos amigos. Mas mais do que isso, como comunidade, eu nunca vi uma comunidade tão dedicada à família. E isso não era um preconceito que eu tinha, não tinha opinião formada sobre isso. Mas foi a descoberta mais interessante que eu fiz. Ver o quanto a distância, porque eles passam, para todos os efeitos, 9 meses no mar, 3 meses em terra. Isso é muito agressivo. Eles fazem 90 dias, um mês em casa. Exato. 90 dias, um mês em casa. E imagina a intensidade com que eles vivem aquele mês em terra. É mais intensidade do que nós vivemos uma vida inteira. É incrível. É fenomenal e acontece cá em Portugal e a maior parte das pessoas desconhece e eu acho isso absolutamente incrível. Então, um bocado falaste que não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada, não havia nenhuma forma de tu comunicares com as pessoas as tuas pessoas? Sim. Ficaram em casa. Havia 2 maneiras. Havia telefone de satélite, caríssimo, a custar, sei lá, 1 euro ao minuto, que nós usávamos, eu diria que a média das pessoas usava uma vez por semana, e falávamos uns minutos com a nossa família. Falava com a minha mãe, com alguns amigos. Havia pessoas que gastavam parte do que ganhavam, uma parte significativa só nestas chamadas. E eu
como trabalhava como observador no navio, tinha a oportunidade de usar o computador para enviar os relatórios para a DGRM e podia enviar e-mails. Só que eram e-mails super curtos, em que só podia escrever texto, não podia anexar nada e tinha que ter, sei lá, tipo uns KB tipo apenas. uma ligação por Ethereum, não é Ethereum que se chama Iridium ou... Não me lembro do nome do serviço, mas era associado ao telefone de satélite. Okay. Ou seja, eram mensagens por satélite. E era um computador normal, só que era um computador normal, não podias era carregar muita coisa. Exato, só podias enviar um texto limitado e foi incrível. Foi a forma de comunicação mais pura que eu já tive com a minha família, com os meus amigos. Foi onde eu tive as conversas mais sinceras e importantes com algumas pessoas, porque houve um grande sentimento de fatalidade quando eu vim para esta viagem, porque a maior parte das pessoas não fazia ideia por que raio é que eu estava a fazer aquilo. Eu também não sabia explicar bem, ainda hoje não sei se sei explicar bem o que me puxou para aquilo, mas a verdade é que era muito forte e que eu não conseguia não o fazer. Mas a maior parte das pessoas percebeu, isto é extremo. Tu vais estar 3 meses fora e ninguém vai saber na realidade o que é que tu estás a viver. Só tu é que vais saber. E isso gerou conversas importantes na minha família e moveu algumas peças que se calhar estavam... Não sei se tens essa sensação também, que às vezes há momentos-chave na tua vida que fazem rolar as engrenagens que estavam paradas há muito tempo. E teve esse efeito para a minha vida, teve esse efeito para a vida de algumas pessoas da minha família, de amigos meus, para relações importantes. Porquê? Porque estavas num sítio que te fazia pensar muito acerca das coisas ou porque a distância te fazia valorizar coisas que sem distância não valorizavas? Porque é que achas? É difícil olharmos para dentro e sabermos exatamente o que é que... Eu às vezes dizia que esta viagem é como tu quando nasces tens um bilhete de ida, Deus, o que é que seja, dá-te um bilhete, podes ir brincar, podes ir para o planeta, podes fazer a tua vida, tens este bilhete e eventualmente vais ter um bilhete de regresso. E a sensação que eu tive é que eu tive um bilhete extra. Eu pude sair do planeta Terra, para todos os efeitos, ir para o mar é o mais parecido que há com ir para a Lua, para um sítio onde não há nada, nada, e só existes tu, e tu existes, e tu tens que ponderar sobre isso. Tu existes no meio de uma plataforma de ferro a flutuar no mar com mais 30 gajos. O que é que isto significa? Para onde é que tu queres voltar? O que é que tu queres ser quando voltares? Tu tens a oportunidade de pensar nisso tudo. Tu tens 90 dias para decidir isso, porque depois há um bilhete de regresso. Tu podes voltar ao planeta Terra e é como se tivesse um segundo bilhete de ida. Agora podes fazer a tua vida a partir daí como tu quiseres. E isso é uma experiência poderosíssima e que eu, apesar de saber que esta viagem não a recomendaria a qualquer pessoa, esta experiência, independentemente de como a obtiveres, era muito valiosa para todos nós termos. É muito valioso para ti teres esta capacidade de perspectiva sobre ti mesmo, sobre o mundo onde tu vives, sobre as pessoas que tu gostas, sobre o que é que tu queres fazer, o que é que tu andas cá a fazer na realidade e para quê, que objetivos é que tu tens. E não só tens uma viagem que te permite isso, és pago para isso e tens a sorte, a bênção de teres um bilhete de regresso no fim. E isto é valiosíssimo. A viagem para mim foi muito mais valiosa do que o que eu ganhei, ou do que eu aprendi, ou do que eu vivi lá. Foi tudo a partir daí também. Foi a viagem mais importante da minha vida, sem dúvida nenhuma. Eu entendo o que tu queres dizer, porque às vezes nós queremos que as pessoas recomendamos um determinado resultado, uma determinada experiência, mas não necessariamente a experiência em si. E eu percebo isso porque, por exemplo, quando eu estive em África, eu tive lá uma experiência numa tribo em que comi doses copiosas de ibogaína e foi uma experiência horrível, mas fez-me também confrontar-me comigo mesmo e fazer-me aceitar um bocadinho mais a minha mortalidade. E eu recomendo também que as pessoas aceitem mais a sua mortalidade, mas não recomendo necessariamente que as pessoas experimentem aquilo que eu experimentei, o iboga, porque podem sair de lá meio loucas. Eu sinto que joguei um bocado com a minha sanidade mental. E então pergunto-te, mas da experiência em si, a que tipo de pessoa é que tu recomendarias
porque o resultado tu recomendarias a qualquer pessoa, Sim. mas a experiência em si, a que tipo de pessoas recomendarias e a que tipo de pessoa é que não recomendarias? Alguém que queira um desafio físico e psicológico forte. Alguém que esta experiência, como eu disse no início, é uma experiência que tu sabes à partida que vais sofrer. Tens a capacidade de aceitar isso já à partida. Se tiveres essa capacidade, vai em frente. Mas eu acho que para qualquer experiência recompensadora, tu tens que sofrer. Tu tens que chegar ao fim tendo passado por algo que tu não sabes bem se vais conseguir. E essa sensação ou melhor, esse é o estímulo necessário para o crescimento. A quem é que eu recomendaria? É difícil. Enquanto eu lá tive, o mais difícil é estares longe das pessoas que tu gostas. E na segunda viagem que eu fiz, ao 7º dia, morreu o meu avô. Uma das pessoas mais importantes para mim, e eu não podia voltar. Portanto, tens que saber à partida que só voltas passado bastante tempo. No que é que isso resulta? Resulta em algo que é mais importante para ti do que... Claro que gostava de ter estado lá para a minha família, gostava de ter estado lá para a minha mãe, mas não podes. Portanto, tens que ponderar isso também. Tens que ponderar o que é que tu estás disposto a perder versus aquilo que tu estás disposto a ganhar. Só que o que tu ganhas no fim é muito valioso. Claro que eu não te conseguia dizer, se soubesses que isso ia acontecer, ias, pá, não, mas não sabes. Mas isto pode acontecer em qualquer viagem. Pois nós não agimos, nós nunca sabemos, não é? Exato. Todas as viagens que eu fiz na vida, se alguém me dissesse, olha, à meio da tua viagem vai morrer o teu pai, eu não ia em nenhuma delas. Não só para estar cá quando ele morresse, mas também para estar com ele nos últimos tempos. Mas nós temos que arriscar em muitas coisas que fazemos. Seguir. Olha, muito obrigado pela partilha, gostei muito. O André não tem assim nenhum Instagram em particular, mas eu queria fazer-te um desafio. Se encontrares, obviamente algo que não seja muito pessoal, e o juiz disso serás tu, mas se encontrares algum desses mails que tu enviaste a alguém para partilhares connosco, acho que era capaz de ser interessante no comentário deste vídeo, e depois eu afixo no topo se quiseres. E obviamente serás tu o juiz do quão pessoal pode ser, mas acho que da mesma forma como a tua história, acho que era interessante, acho que era capaz de ser fixe. Tá bem. Pessoal, se gostaram desta história, nós temos muitas mais, temos mais de 100. E para isto continuar é importante que vocês façam algumas coisas. Uma delas é subscrever o canal, porque às vezes quase que há mais visualizações do que subscritores. Subscrevam o canal. Se querem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo a partir de 2€ por mês. Podem fazê-lo em patreon.com/metamorfoseambulante. Uma forma mais indireta, mas igualmente bem-vinda, de apoiar a Metamorfose é comprar os meus livros. Eu trouxe os livros desta vez, eles estão lá atrás, mas que se lixe. Tenho 3 livros, um de uma viagem de Portugal a Singapura por terra, um de uma viagem de Portugal à África do Sul bicicleta e um de uma viagem de 10.000 km à boleia do Panamá ao México. Podem comprar os meus livros em daquiali.com ou seguir as minhas outras N aventuras no Instagram em Pedro on the Road. André, muito obrigado. Obrigado, Pedro. E até para a semana e até à próxima.